Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Espero que todos estejam bem. Bom, o assunto da aula de hoje, com essa figurinha aqui, a gente já consegue ver mais ou menos o que vai ser visto ao longo dessa aula. Aqui tem uma célula e tem intérfase, tem prófase, metáfase, anáfase e telófase. Bom, vocês já devem estar imaginando sobre o que a gente vai conversar na aula de hoje. E é justamente sobre isso, sobre divisão celular. Especificamente, nessa aula, nós iremos conversar sobre a mitose, que é uma das divisões celulares. A outra é a meiose, que a gente vai ver na aula que vem. Então, a divisão celular é uma etapa do ciclo celular. Uma dessas etapas, inclusive, a gente já conversou em uma das nossas aulas presenciais, que é a duplicação do material genético. A duplicação ela está dentro do ciclo celular. Depois que o material genético ele é duplicado, ele vai posteriormente entrar na fase de divisão, que é a mitose ou a meiose. Na aula de hoje a gente vai conversar bastante sobre a mitose e como que ela acontece. Se a gente observar essa figurinha aqui, uma célula deu origem a outras duas células. E esse processo ele é extremamente importante porque, vamos imaginar, nós viemos da união de um gameta masculino com um gameta feminino, do espermatozoide com o óvulo. Eles se uniram, houve a fecundação, formou uma célula ovo. Essa célula ovo, a partir dessa célula ovo, essa célula começou a se dividir, uma proliferação de células, dando origem ao que a gente é hoje. Então, todo esse crescimento, esse desenvolvimento ocorreu por conta dessa proliferação a partir de uma única célula, que é o caso das mitoses. Então, é um processo extremamente importante para o nosso organismo. Então, vamos lá. Pessoal, antes de entrar na aula da mitose, vamos relembrar alguns conceitos que vão aparecer ao longo desta aula e também da próxima aula. O primeiro conceito é o de cromossomos homólogos. A gente já conversou sobre eles, sobre esses conceitos, eu só vou dar uma pontuada aqui para relembrar. Cromossomos homólogos são aqueles cromossomos nas nossas células que estão em pares. Então, vem um da mãe, outro do pai, e eles formam pares, eles se juntam em pares. São cromossomos com semelhanças morfológicas e também semelhanças em características que vão originar. Então, aqui nessa figurinha, a gente tem um par de cromossomos homólogos, semelhantes em forma e também semelhantes ali na característica que eles vão codificar. Quando esses cromossomos estão em pares, eles formam as células diploides, células 2Ns. O material genético, ele se duplica, ocorre a duplicação do DNA. Depois que esses cromossomos, eles têm o seu material genético duplicado, eles ficam com essa forma em X que a gente vê nessa figura. Esses cromossomos duplicados são formados por duas cromátides irmãs. Então, cromátides irmãs formam cromossomos duplicados. Célula haploide são aquelas células em que os cromossomos não estão pareados, então eles estão sozinhos. No caso das nossas células haploides, são os gametas. Os nossos gametas, os cromossomos, eles não estão em pares, eles estão sozinhos. Só tem 23 cromossomos nos nossos gametas. Nas nossas células somáticas, nós temos 23 pares de cromossomos, totalizando 46 cromossomos. Outro conceito é o de cromatina. Então, a gente já viu que a cromatina é uma longa fita de DNA envolto em estonas e essa fita não está condensada. Então, lá dentro do ciclo celular, ela está na intérfase, é uma das fases do ciclo celular. Quando esse material genético se condensa, e é um processo extremamente importante para a divisão do material genético, esse material genético passa a se chamar cromossomo. E o momento de condensação cromossômica é justamente na divisão celular, na mitose e na meiose.
a gente vai ver que tem fases ali da mitose e da meiose em que ocorre a condensação cromossômica. Isso é importante porque a célula vai se dividir, mas o material genético também vai se dividir. E ele fica mais facilmente divisível quando ele está condensado. Tudo bem, pessoal? Para fixar melhor essa ideia, para a gente não se confundir, a gente sempre vê essa nomenclatura, né? Então, essa forma de escrever a quantidade de cromossomos das nossas células, das nossas e de outros organismos. No caso das nossas células, a gente tem 46 cromossomos nas nossas células somáticas e 23 cromossomos nas nossas células gaméticas. Então, é sempre um N igual a alguma coisa. Isso que vem após o sinal de igual representa o total de cromossomos dentro daquela célula. Então, no caso das nossas somáticas, são as 46. No caso dos gametas, são 23 cromossomos. O que vem antes do N, ou seja, multiplicando o N, que nesse caso aqui é um 2 e aqui é um 1, representa a ploidia da célula. Se é uma célula 2N, é uma célula diploide, ou seja, os cromossomos estão em pares. Se é uma célula N, é uma célula haploide, ou seja, os cromossomos estão sozinhos. Se é uma célula triploide, que tem organismos triploides, é uma célula em que os cromossomos homólogos estão em trios. Então, uma célula 3N, ok? No nosso caso, a gente tem células 2Ns e células N. Conceitos relembrados, agora vamos entrar na mitose. Mitose é um tipo de divisão celular em que a célula mãe vai dar origem a duas células filhas. Só que essas células filhas são iguais à célula mãe, ou seja, tem a mesma ploidia, a mesma quantidade de cromossomos. Quando existe uma divisão que mantém essa quantidade de cromossomos, mantém a ploidia, a gente fala que é uma divisão equacional. Então, a mitose é uma divisão equacional, que pode ser representada pela letra E maiúscula e pelo ponto de exclamação. Então, vejam que uma célula 2N, na mitose, vai originar duas células 2Ns. Uma célula N origina duas células N. Uma célula 3N origina duas células 3N. Então, mantém essa quantidade de cromossomos, mantém a ploidia nas células filhas. A gente vai ver que a mitose ela tem subfases, ela é antecedida pela replicação do material genético e o resultado da mitose são duas células, no nosso caso, 2N, com pareamento de cromossomos homólogos. E, pessoal, como eu falei para vocês, a mitose ela é extremamente importante para o nosso organismo. Ela é importante para o crescimento, para a regeneração de tecidos, para a divisão do zigoto, ou seja, para o desenvolvimento embrionário. Então, de uma célula fecundada, que forma aqui essa célula ovo, a união dos gametas masculinos e femininos, essa célula ovo passa a sofrer mitoses, divisões celulares, originando várias células iguais, e essas células elas vão sofrer o processo de diferenciação, tendo funções diferentes, obtendo funções diferentes, formando órgãos diferentes, com funções diferentes, que vão compor os nossos sistemas e o nosso organismo. Então, todo o nosso desenvolvimento, ele ocorre por conta da presença de mitose no nosso organismo. Então, ela é extremamente importante para o nosso organismo. Eu falei que a mitose ela está dentro do ciclo celular, é uma fase do ciclo celular. Se a gente for pensar nesse ciclo celular, olha só, é um ciclo com fases, e uma dessas fases a gente já sabe que é a mitose. Só que antes da mitose, ocorre a intérfase. E a intérfase, então o ciclo celular tem duas fases, intérfase e mitose. Só que a intérfase também tem subfases. E quais são essas subfases?
a fase G1, a fase S e a fase G2. Então, ciclo celular, intérfase e mitose. Intérfase G1, S e G2. Então, tanto aqui nesse ciclo quanto nessa figura, a gente também representa nessa figura o ciclo celular e essa primeira que é a intérfase G1, S e G2. A fase G1 é quando os cromossomos ainda são simples, eles não estão duplicados. Então, é uma fase de metabolismo intenso que vai preparar aquela célula para a duplicação do material genético. A fase S é a fase de duplicação do material genético, tanto do DNA quanto dos centríolos. Aquele par de centríolos, daquelas organelas que auxiliam na divisão celular, também vai se duplicar. Então, vai gerar mais um par de centríolos. Depois, essa célula entra na fase G2, ou seja, uma fase de pós-síntese do material genético, em que vai haver a preparação da célula para entrar justamente na fase de divisão celular, que é a fase M, a fase de mitose ou de meiose, que é justamente a fase mais rápida do ciclo celular. Só que essa fase M, a fase de mitose ou de meiose, tem subfases. Quais são essas subfases? Prófase, metáfase, anáfase, telófase e citocinese. Então, esses são aqueles nomezinhos que eu falei no início da aula. Nós iremos ver agora o que acontece exatamente em cada subfase, tanto da mitose quanto para a meiose. Apesar dessa aula ser de mitose, as mesmas coisas vão ocorrer na meiose. Um pouco mais também, a gente vai ver isso na próxima aula, ok? Então, vamos ver o que acontece em cada subfase da mitose. A primeira subfase é a prófase. O que acontece na prófase? Então, a gente já sabe que o material genético e os centríolos, eles vêm duplicados. Já passou pela fase S, passou pela G2, entrou na prófase. Na prófase, além dessa duplicação do material genético, dos centríolos, a carioteca e o nucleolo começam a desaparecer, começam a se fragmentar. Então, ocorre o desaparecimento de carioteca e de nucleolos. Nessa fase também, os centríolos que estão duplicados, eles começam a formar fiozinhos. Esses fiozinhos vão auxiliar na divisão do material genético. E esses fiozinhos são chamados de fibras de fuso. Então, olha só, os centríolos começam a formar essas fibras de fuso. São fibras que auxiliam na divisão. E os cromossomos, eles passam a se condensar. Então, tá ali a fita de material genético, passa a se condensar e, nesse momento, em mitose, é chamado de cromossomos. Depois da prófase, começa a metáfase. Então, é a segunda fase da fase M, do ciclo da divisão celular. Quando a gente fala em metáfase, é importante a gente lembrar de meio. Metáfase, meio. Por quê? Porque os cromossomos que estão extremamente condensados, e aqui nessa fase, atingem o grau máximo de condensação, eles são direcionados através das fibras de fuso que estão ligadas nesses cromossomos, ligados lá no centrômero do cromossomo, nessa região central. As fibras de fuso começam a levar esses cromossomos para a placa equatorial da célula. Então, lá, ou placa metafásica, lá para a região central, para a região do meio da célula. Então, é importante lembrar metáfase e meio. Então, leva lá para a região do meio das células. São alinhados no equador da célula. Os centríolos estão aqui nos polos e as fibras de fuso levam os cromossomos para o meio da célula. Saindo da metáfase, a célula entra na anáfase. E essa fase é extremamente importante porque as fibras de fuso que estão ligadas lá no centrômero
dos cromossomos, elas vão puxar esses cromossomos. Quando as fibras de fuso se encurtam e acabam puxando esses cromossomos para os polos da célula, ocorre a separação das cromátides irmãs. Então, lembra que o cromossomo está com seu material genético duplicado, está formado por duas cromátides irmãs, e nesse momento em que ele vai se dividir, essas cromátides irmãs, elas são separadas. Então, cada cromátide irmã vai para um polo da célula, ok? Então, ocorre o encurtamento das fibras de fuso. Separação das cromátides irmãs. Após a anáfase, essa célula entra na telófase, que é a última fase da mitose, da meiose, e nessa fase os centríolos já estão lá nos polos, as cromátides irmãs foram puxadas para os polos da célula, ocorre a formação da carioteca, então centríolo aqui, outro par de centríolo aqui, ocorre a formação da carioteca, a formação dos nucléolos, então eles começam a ressurgir, reaparecer, os cromossomos se descondensam, as fibras de fuso desaparecem e também no final da telófase ocorre a citocinese, que é a divisão do citoplasma. E a partir disso, essas duas células separadinhas foram originadas a partir daquela célula mãe, ok? Então aqui eu deixo uma figura com todas as fases do ciclo celular. Fases intérfase e divisão celular, mitose. Intérfase é formada pela G1, fase S, que ocorre duplicação do material genético e dos centríolos, e fase G2. Entra na fase M, fase mais rápida do ciclo celular, que é a mitose. Mitoses, subfases, prófase, metáfase, anáfase e telófase. Vejam que na metáfase os cromossomos condensados estão no centro da célula. Esses dois aqui é um parzinho de cromossomos. Quando ocorre a separação das cromátides irmãs, na anáfase, esses pares continuam, estão pareados. Por isso que quando essa célula se divide, os pares, eles vão continuar, ok? Por isso que são células 2Ns. A partir de uma célula mãe 2N, são originadas na mitose duas células filhas 2Ns também. Para vocês não esquecerem os nomes das subfases da mitose, tanto da mitose quanto da meiose, eu deixo aqui uma frase que ajuda a lembrar. Então, essa frase é: prometa Ana telefonar. Pro de prófase, meta de metáfase, Ana de anáfase e telefonar de telófase. Então, fica a dica de como lembrar essas fases, ok?